Talentos da PUC. Conheça a história da estudante de Direito que desde nova se encantou pelo piano. Oitava semana de Ciência, Arte e Política discute o terrorismo nos dias atuais. Edifício histórico da PUC Praça da Liberdade é restaurado. Senado decide pelo afastamento definitivo da presidente Dilma Rousseff. Saiba mais sobre os desdobramentos dessa decisão. No estúdio, professor de Direito e Teoria do Estado da PUC Minas e UFMG comenta a conjuntura política brasileira. Hoje é quarta-feira, 31 de agosto. Está no ar o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia de Talentos da PUC. Apesar do piano ser um instrumento geralmente associado à música clássica, ele também convive com muitos outros estilos musicais. E foi na igreja que uma aluna do curso de Direito da PUC Minas começou a criar uma relação mais íntima com a música e se interessou pelo piano. Veja só. Eu comecei a me interessar pela música quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade. E eu comecei a olhar para a música, né, com um olhar diferente a partir do momento que eu comecei a ter contato com ela na igreja. Para ele. Não, só para o professor. Eu gosto de muitas coisas e tenho várias influências, mas eu costumo me deixar influenciar um pouco mais pelas músicas gospels, evangélicas. Mas tem algumas outras influências também, né, na música popular brasileira, as músicas seculares. Mas eu me inspiro muito em corais, como Novo Tom, que é um ministério da Igreja Adventista, Nova Voz também. Apesar do piano ser um dos meus instrumentos e ser um instrumento mais clássico, também sempre me deixei influenciar por músicas mais pop também, mais populares. Como eu estou na área do direito, né, e eu sempre, desde que eu ingressei na faculdade, eu mantive, né, o interesse por essa área mesmo. Eu sempre tentei, de uma certa forma, conciliar as duas paixões, né? Porque a música é uma grande paixão na minha vida, mas o meu curso também. Então eu sempre procurei conciliar, de uma certa forma, essas duas áreas, né? E sim, sempre tento conciliar, na verdade, ouvindo músicas durante o tempo que eu estou redigindo minhas peças, né, durante o tempo que eu estou estudando. Meu nome é Raimara, eu faço Direito e sou pianista. Nesses últimos dias, nós temos acompanhado os eventos da oitava semana de Ciência, Arte e Política lá da PUC São Gabriel. Pois é, Lucas. E ontem, no quarto dia do evento, a discussão teve o terrorismo como assunto principal. E o repórter Luiz Felipe traz mais informações. Confira só. Poucas questões levantam tantas dúvidas na atualidade quanto o terrorismo. A conferência Desafios da Coexistência no século XXI abordou alguns questionamentos sobre este tema. Por um lado, o terrorismo, por um lado, ele tende a unir os países que são vítimas de terrorismo. Esses países tendem a trabalhar conjuntamente, de forma a trocar informações privilegiadas para combater e investigar
possíveis atos terroristas. Por outro lado, o terrorismo ele tende a dilacerar relações humanas dentro de um determinado país. Ele tende a aumentar a xenofobia, a aversão ao estrangeiro. Discutir como novos atentados podem ser evitados no contexto histórico em que vivemos foi um dos focos da conferência. A grande questão do combate ao terrorismo é se antecipar ao ataque, porque depois que o atentado for feito não tem mais jeito. Então, é necessário se fazer isso. Por exemplo, a Polícia Federal no Brasil prendeu 12 brasileiros antes das Olimpíadas do Rio de Janeiro. Eles fizeram muito bem, porque eram pessoas suspeitas que poderiam eventualmente cometer algum atentado. Então, o que eles fizeram foi se antecipar e deixar que essas pessoas que elas ficassem presas exatamente para evitar que elas viessem a cometer algum atentado. O público também destacou a importância de trazer esta discussão para dentro da universidade. É um tema que enriquece a SCAP porque ele gera um debate acerca de como a gente deve respeitar as diferentes culturas, os diversos modos de entender a realidade e como a gente deve combater o terrorismo e como a gente deve se portar diante dele, inovações acerca do que pode ser feito. É interessante a palestra que a gente tratou desde o contexto histórico, como surgiu, quais são os líderes e os grupos que existem hoje, né, com o terrorismo. Então, o interessante é isso, a gente entender todo esse contexto para podermos viver juntos, que é o tema da SCAP. O crescimento da comunidade LGBT no Brasil é considerável. Pensando nisso, uma série de discussões sobre o tema acontecem hoje e amanhã no prédio 12 do Campus Coração Eucarístico. Durante os 2 dias de debate, vão ser discutidos tópicos importantes dentro da temática, muitos deles reforçando a discriminação sofrida pela comunidade. Preconceitos, racismo e estupro são assuntos a serem tratados, e uma roda de conversa sobre política também pode ser promovida. As inscrições devem ser feitas no Diretório Acadêmico do Prédio 12 e são gratuitas. Interessados que não são alunos da PUC Minas podem se inscrever na hora da mesa de debate. Estarão presentes membros da sociedade civil e de instituições ligadas aos movimentos LGBT, além de universitários. Bom, depois de passar por um período de restauração, o edifício Dom Cabral volta a integrar o conjunto de prédios da PUC na Praça da Liberdade. O monumento pertence ao conjunto arquitetônico da Praça da Liberdade e está de cara nova. Veja só. Foram mais de 2 anos em reforma, mas no início desta semana, o edifício Dom Cabral reabriu as portas para funcionários e alunos da PUC Minas. O prédio faz parte do conjunto arquitetônico da Praça da Liberdade e voltou a pleno funcionamento no último dia 29 de agosto. Foram retomadas lá as aulas de graduação e pós-graduação da unidade. As fachadas do edifício foram revitalizadas e também foram feitas intervenções na parte interna, como substituição de lâmpadas e revisão do sistema de condicionamento de ar. Todos os serviços foram aprovados pelo Patrimônio Municipal de Belo Horizonte. Espaço PUC vai agora para um rápido intervalo. No próximo bloco, nós vamos conversar com o José Luiz Quadros. Ele é professor de Direito e Teoria do Estado da PUC Minas e da UFMG. Ele vai comentar os desdobramentos políticos dessa semana e analisar a saída de Dilma Rousseff da presidência do Brasil. Mas antes disso, você confere mais uma história no hashtag na PUC Minas. Não saia daí! Eu trabalho aqui, eu entrei para a PUC em 1979, na cantina. Comecei na cantina primeiro, trabalhei lá 6 anos. Depois eu fui convidada para fazer outro tipo de serviço e fui convidada para o chefe do departamento da odontologia, Dr. Flávio, para ser atendente clínica. E com isso já passou tantos anos, 37 anos de PUC. E tive muitas conquistas, conquistei muita coisa aqui dentro, agradeço a Deus, em primeiro lugar, e os professores que me ajudou muito, né? Muitas colegas boas, e estudei meus filhos, graças a Deus. Minha última filha agora está formando para Direito, é um orgulho para mim, e já fui homenageada pelo pessoal da Engenharia Civil. Tem muitos anos, né? Mas já fui. E foi muito bacana, gostei muito. Tudo que eu consegui, que eu conquistei, foi aqui dentro, através da PUC. Só tenho que agradecer.
O Espaço PUC está de volta. Desde 2015, o cenário político brasileiro passa por um momento bastante conturbado. Nos últimos dias, a ex-presidente Dilma Rousseff enfrentou a fase final do processo de impedimento do seu mandato. A última fase no julgamento do impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, que começou na última quinta-feira, dia 25 de agosto, já está encerrado. Por 61 votos a 20, Dilma foi afastada permanentemente do cargo, mas não perdeu os direitos políticos. A sessão foi comandada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Na segunda-feira, Dilma Rousseff falou em sua defesa por 14 horas, momento em que respondeu aos questionamentos dos senadores e fez o seu discurso. Ainda hoje, o presidente interino Michel Temer toma posse como presidente do Brasil para governar o país até 2018. Com toda essa agitação política, precisamos entender e analisar os últimos acontecimentos. Por isso, hoje conversamos com José Luiz Quadros, que é professor de Direito e Teoria do Estado na UFMG e aqui na PUC Minas. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado. Professor, Dilma Rousseff já não é mais presidente do Brasil. Quais são as consequências desse impeachment? Pois é, eu acho que nós temos várias consequências, né? Em primeiro lugar, é importante lembrar, né, que a tese do golpe, ela agora está clara. Eu acho que o golpe de Estado ficou claro no Brasil, né? Não se trata de um processo de impeachment, mas de golpe. Isso aí você tem juristas no Brasil inteiro e no mundo inteiro denunciando isso. Nós vimos aí que em toda a fase foram produzidas provas, as pessoas falaram, argumentaram, a presidenta Dilma, né, defendeu e não adiantava. Qualquer argumento que se colocasse ali não ia adiantar nada, porque a decisão já estava previamente tomada. E alguns problemas que a gente percebe de nulidade nesse processo. Né? Por exemplo, uma coisa simples para o telespectador perceber, né, ou entender, imagina só os senadores, né, eles se transformaram em juízes, ou então como se fossem jurados, né, em um julgamento. Imagina então que um juiz, você está sendo julgado por algum motivo e durante a elaboração das provas, das testemunhas, ouvindo os informantes, esse juiz se ausenta do julgamento. Vai lá fora tomar um cafezinho, fica um tempo fora, né? Ou o jurado, então, né? No Brasil, os crimes contra a vida vão para o tribunal do júri. Aí, enquanto o advogado está falando, enquanto as pessoas estão fazendo prova, argumentando, os jurados se ausentam e vão para fora. Isso é só um exemplo, obviamente que aqui, né, o tempo é pequeno, mas a gente podia colocar várias séries de nulidades, né, de incorreções que ocorreram nesse processo, né, desde o início do processo de golpe, que já vem lá de trás, até agora, com esse triste momento que nós vivemos hoje no Brasil, de afastamento de uma presidenta eleita com mais de 54 milhões de votos, onde o crime de responsabilidade não ficou demonstrado. O que eu espero que agora, né, vai acontecer e que os brasileiros todos vão viver isso, né, eu também, todos nós vamos vivendo, é que vai se agravar então algo que já começou com o início do governo Temer. A perda de direitos, vão acabar, então tem projeto para acabar com o 13º salário, acabar com férias, a entrega da riqueza, a entrega da tecnologia da Petrobras, a entrega do pré-sal, isso que já começou a ser feito como governo interino, agora o Temer assumindo definitivamente, né, vai aprofundar nesse processo de entrega e de destruição dos direitos trabalhistas, dos direitos sociais brasileiros, porque, afinal de contas, foi por esse motivo que foi dado o golpe de Estado. Bom, e só para a gente fazer uma retrospectiva, assim, você poderia falar um pouco do que aconteceu antes dessa última fase do processo de impeachment que aconteceu na última semana? Sim, olha, a gente teve, porque esse processo, na verdade, ele vem se arrastando, né? A gente pode dizer que desde o dia da posse da presidenta Dilma, já há toda uma movimentação para inviabilizar. Primeiro, podemos até ir mais antes, né? Desde a eleição, né? Desde o resultado da eleição já começa toda uma tentativa de evitar a posse. Feita a posse, há todo um trabalho de inviabilizar o governo. É muito importante a gente lembrar que quando aconteceram aquelas manifestações em 2013, o governo Dilma ele tinha mais de 60% de aprovação. E aí então vem aquelas manifestações de 2013, que eram contra o aumento da tarifa de ônibus, etc. Elas foram direcionadas artificialmente pela mídia contra o governo Dilma. Quando acabam aquelas manifestações, a popularidade do governo está lá embaixo, abaixo de 30%. E desde aí, então, você tem toda uma campanha massiva da grande mídia, né, contra o governo. E um governo minoritário, né? A gente tem um problema sério também, que é o chamado presidencialismo de coalizão. Né? Para governar, o presidente da República precisa ter maioria no parlamento. Né? E o partido
que fez o vice-presidente, que é o Temer, que é o PMDB, não apoiava o governo do qual ele fazia parte, né, que era o governo Dilma-Temer, né? Então, isso inviabilizou o governo, a crise econômica global fez tudo se agravar e aí, então, houve desenvolvimento, a abertura do processo de impeachment, etc. Lembrando também ao telespectador algumas coisas muito interessantes que marcam a nulidade desse processo. É importante lembrar que quase 60% dos nossos deputados respondem processo criminal, alguns já condenados em primeira instância. Os que decidiram a abertura do processo contra a presidenta Dilma, presidenta essa que não tem nenhum processo criminal contra ela, né, a maior parte deles, mais de 30, em meio a 36, não lembro exatamente agora o número, já tem algum tempo, respondem processo criminal. E no Senado esse número é superior a 50% dos senadores respondendo processo criminal. Então é muito importante que o brasileiro preste atenção nisso e que nas próximas eleições não vote em ninguém desses que está aí, né, e vote em um outro Congresso. Né? É assustadora a hipótese da gente imaginar que hoje nós temos um Congresso Nacional que faz as leis, né, e quem está fazendo as leis está respondendo o processo na Justiça. Está certo que ainda não foram condenados, alguns já condenados em primeira instância, né? Então há a presunção de inocência, mas o fato de eles responderem processo criminal é assustador para nós brasileiros. Professor, e a imprensa internacional fala bastante sobre isso, mas nós não vemos tanto essa repercussão na imprensa nacional. Como que o senhor analisa esse fato? Pois é quase uma unanimidade. Se a gente vê, e hoje eu acompanho, eu leio diariamente um site na internet que chama Index, com Castis no final. Todo mundo pode acessar, tem jornais do mundo inteiro. Então, diariamente eu leio, principalmente alguns jornais da França, o Le Monde, o Público de Portugal, é o País da Espanha, tem jornais aqui da Argentina, o Página 12 da Argentina, que é muito bom. Então, me informo muito na internet e nesses jornais. E é, assim, praticamente unanimidade, o reconhecimento da hipocrisia desse processo e de que há um golpe de Estado, ou que ocorreu um golpe de Estado no Brasil. A imprensa brasileira não. E o problema qual é? Que embora a gente esteja aqui no espaço livre da PUC, né, a gente tem a TV Horizonte, tem TVs comunitárias, etc., a grande mídia está na mão de poucas famílias. Né? E essa grande mídia no Brasil, ela mente, ela distorce, ela encobre os fatos. Né, o que faz com que a gente tenha informações distorcidas e que o brasileiro, então, construa a sua opinião política, as suas escolhas, com base em fatos que não são verdadeiros, em versões que são distorcidas, encobertas, né, ou então que são absolutamente parciais, como a gente tem visto, infelizmente, no Brasil ultimamente. Né? Professor, e a opinião popular está muito dividida. Você acha que o governo de Michel Temer vai ter apoio? Não, o governo de Michel Temer não teve apoio em nenhum momento, né, da maior parte da população, e à medida que as pessoas forem descobrindo a pauta, e aí também o telespectador vai na internet, entra no site do Senado, entra no site da Câmara, vê os projetos de lei que estão lá, os projetos de leis que vão ser votados, quando as pessoas começarem pouco a pouco a descobrir, né, o efeito desse golpe, que elas vão perder direitos sociais, que elas vão privatizar a Previdência, vão privatizar a educação, vão acabar com o SUS, que a gente vai ter uma saúde. Ou seja, à medida que as pessoas começarem a sentir como que a vida delas vai rapidamente piorar, né, esse apoio, que pouquinho que existe, vai desaparecer. Na verdade, é um governo que pode ter apoio de pouquíssimas pessoas, na verdade, de poucos empresários e grandes empresas que vão ganhar com a privatização da saúde, da Previdência e da educação no Brasil. O resto, nós brasileiros, né, estudantes, professores, cidadãos, né, nas suas mais diversas profissões, né, vão começar rapidamente a perceber a perda de direitos e aí, né, é importante a gente se mobilizar pacificamente e reivindicar esses direitos. Né? Mas as pessoas, infelizmente, vão perceber isso daqui a pouquinho, o que representou esse golpe na vida de todos nós. Professor, e ao longo desse processo de impeachment, houve a votação na Câmara dos Deputados e também a votação na Câmara do Senado, no Senado, né, perdão. Como que você analisa essas duas votações, assim? Como que foi em cada um desses dois momentos? Pois é, a ideia do impeachment, e aí também é muito importante que a gente diga, nós não vivemos um sistema parlamentar. Então, no sistema parlamentar, o primeiro-ministro, que é o chefe de governo, ele pode ser afastado por causa de vontade política. Perdeu o apoio político, afasta. Essa é a regra do jogo. No sistema presidencial, que é uma invenção norte-americana, da Constituição norte-americana de 1787, o presidente da República ele só pode ser afastado se caracterizado crime de responsabilidade. Ele sendo julgado pelo Senado, se transforma numa corte. Então, o processo como é que é? Há um juízo de admissibilidade. Como é que é isso? Alguém faz uma denúncia, houve crime de responsabilidade. Isso vai ser, então, discutido na Câmara de Deputados. Né? Se a Câmara de Deputados entender que há
é possível ter ocorrido, porque não é a Câmara que julga, então ela vai admitir essa denúncia e vai encaminhar a denúncia ao Senado. O Senado, então, como a comissão, vai aceitar ou não a denúncia, aceitando essa denúncia, vai abrir o processo. Nesse momento, então, o Senado Federal se transforma em uma corte. É muito importante que se diga, porque tem muita informação errada, né? Não é um julgamento político, não é parlamentarismo. E no Estado constitucional de direito, nada é só político. Ou seja, todos nós que vivemos no Estado, democrático não mais, mas que vivemos no Estado constitucional, também não muito, né? Mas que vivemos em Estado constitucional e democrático de direito, todo mundo tem que observar a Constituição. Todo mundo deve obediência à Constituição. Então não existe nada puramente político. O político tem que ser de acordo com o jurídico. Agora, na Câmara de Deputados é uma apreciação jurídico-política. Agora, quando vai para o Senado se transforma numa corte. Aí é essencialmente jurídico. Por esse motivo, o Senado é presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, que é o Lewandowski. Ele está ali para assegurar o respeito à Constituição, ao procedimento, etc. Agora, ele não tem como influenciar a vontade dos senadores. E como a gente viu acompanhando essas sessões, eles já tinham decidido isso. Não adiantava argumento, não adiantava prova, não adiantava coisa nenhuma, já estava tudo, infelizmente, decidido fora do julgamento. O que mostra, o que caracteriza justamente, né, bastante hipocrisia, né, e uma grave irregularidade nesse processo de impeachment. Professor, e a atitude, como os deputados se portaram na votação na Câmara dos Deputados foi muito questionável, né, a posição deles. No Senado você analisou a mesma coisa? Sim, o Senado, acho que os senadores, eles tomaram cuidado de serem menos absurdos, assim. Porque o que nós vimos na Câmara dos Deputados é uma revelação de que os nossos deputados não sabem o que estão fazendo ali. Né? Nós estamos numa república, o deputado representa o povo. Né, numa república, ele tem que votar e discutir projetos que sejam para todos os brasileiros. E ali, quando eles foram votar, eles mostraram quem que eles estão representando. Ah, para minha mãe, meu pai, meu filho, meu tio, meu neto, meu avô, meu cachorro, meu papagaio, etc. O Senado são políticos mais antigos, são políticos mais sofisticados, um pouco, não todos, né? Tem alguns muito fracos, a gente viu no seu depoimento, mas tem outros muito bons, muito preparados e tudo. Então, houve um cuidado maior com isso. Né? Mesmo assim, houve momentos de tensão, né? E teve esses episódios que eu acho que são episódios graves. Né? Para a gente, às vezes, a pessoa achando, mas no funcionamento do Legislativo é comum que o deputado se ausente, o senador se ausente, funciona pela maioria, mas ali, lembrando, ali o Senado virou uma corte. E numa corte, o jurado ou o juiz não pode se ausentar. Né? E muitos, a base governista, no momento onde estavam sendo ouvidos as testemunhas, sendo feitas provas, sendo ouvidos os informantes, né? Eles se ausentaram, toda a base do governo Temer se ausentou. Né? Isso é muito grave, isso é nulidade. Esse processo pode ser levado ainda ao STF, mas eu pessoalmente não acredito que a presidenta Dilma vá fazer isso. Né? E nem acredito que no atual contexto brasileiro a gente possa ter o STF reformando essa decisão. Professor, e para finalizar, as eleições diretas ainda são uma possibilidade? Eu acho muito pouco provável, embora não possa ser totalmente descartado. Mas envolve um monte de coisas. Primeiro, convocar eleições diretas agora, né, ela é inconstitucional. Ela fere a Constituição. Então, pouco provável. Pode ser que esse governo entre numa crise violenta muito rápido, porque ele já nasce ilegítimo com muito pouco apoio popular. Então, vai haver uma pressão, principalmente do pessoal do PSDB, que vai querer dar um golpe agora no PMDB e assumir o poder. Isso vai acontecer, isso aí já tá aí na jogada. Agora, vamos supor que ocorram eleições. Eleições com essa regra do jogo. Né, com o sistema eleitoral que a gente tem, né, com a mídia concentrada e mentirosa que a gente tem, né, com o financiamento privado de campanha, nós vamos ter um Congresso tão horroroso quanto esse Congresso atual que a gente tem. E mesmo que a gente consiga imaginar de eleger um presidente ou uma presidenta que seja favorável ao povo, etc., né, é ingovernável com um Congresso que vai sair dessas novas eleições, porque vai ser um Congresso muito parecido com esse que está aí. O problema é a regra do jogo. Ou a gente faz uma profunda reforma eleitoral, uma profunda reforma do nosso sistema de governo, né, ou então a gente vai ter que aguentar ainda, né, esses congressos ruins, incompetentes e com pessoas questionadas na justiça ou respondendo processos na justiça.
Pois é, e agora a gente tem as eleições municipais. Fica aí, né, o aviso para os eleitores para a gente começar agora. Pelo amor de Deus, vote em coisa diferente, né? É isso, professor. Muito obrigada pela participação. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Bom, o Espaço PUC de hoje fica por aqui. Você tem alguma sugestão ou comentário? Envie para o nosso e-mail espaçopuc@pucminas.br. Esperamos a sua participação. Obrigada pela companhia e até amanhã, às 4h30 da tarde, pela PUC TV e TV Horizonte. Tchau!